Deus colocou uma mensagem sobre o meu coração e eu quero compartilhar contigo nessa noite. E Deus me deu um tema dizendo o seguinte: derrubar os ídolos. Repete comigo: derrubar os ídolos. Eu tenho entendido da parte de Deus que muitas pessoas ainda não conseguiram ver a presença real de Deus na sua vida, glorificar de Deus na sua vida, porque algumas pessoas ainda carregam ídolos. Esse ídolo pode ser um filho, esse ídolo pode ser um marido, esse ídolo pode ser uma esposa, esse ídolo pode ser um trabalho, esse ídolo pode ser um carro, esse ídolo pode ser uma casa. Pessoas que depositam a sua confiança em ídolos e que deixam o Senhor em segundo plano. Então o nosso Deus é um Deus que nos criou para que nós possamos o adorar manhã, tarde e noite. Em outras palavras, quem é pai aqui vai entender perfeitamente. Você que é pai, você jamais vai aceitar no teu coração que um filho teu goste mais de alguém do que de você. Esse é o sentimento potencializado que Deus tem de mim e de você. Só que esses altares são altares que às vezes nós levantamos conscientemente e outros nós levantamos inconscientemente. Às vezes fazemos coisas que não imaginamos que estamos fazendo e em alguns momentos levantamos altares entendendo que realmente estamos fazendo, mas não compreendemos o grau que nós estamos fazendo contrário àquilo que Deus espera de nós. E tem um texto na Bíblia que fala em Juízes capítulo 6, versículo 24. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é Paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiergitas. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e o oferecerás em holocausto com lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando e inquirindo disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-los-ei vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. E eu quero parar aqui. Naquele dia, Gideão passou a ser chamado Jerubbaal, porque foi dito: Baal contenda contra ele, pois ele derribou o seu altar. Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta noite que tu possas me usar com graça e com poder neste altar. Não permita de modo nenhum que eu venha atrapalhar aquilo que de antemão tu já separou para esta noite. Que os ouvidos dos teus filhos sejam abertos, que a mente de cada um deles seja levada cativa ao teu altar, e que todo e qualquer tipo de pensamento contrário ao teu, eu dou uma ordem na autoridade do nome de Jesus, para que seja dissipado pelo sangue de Cristo.
toma o teu mais alto lugar nesta reunião e fala conosco, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso bem forte a Deus. Esse texto, depois, se você puder ler na tua casa, Juízes capítulo 6 e 7, você vai ver que para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia. O povo de Israel, ele era assolado pelos midianitas, diz a Bíblia. Esses midianitas pareciam como que gafanhoto, tamanho era o exército deles. E tudo que Israel plantava, o exército inimigo vinha e roubava, tomava tudo. E o povo começa a perguntar a Deus por que eles estavam passando por tudo aquilo. E você na tua casa, você vai ler, você vai perceber que eles estavam passando por tudo aquilo porque eles foram desobedientes a Deus. Eles viraram as costas para o Senhor Todo-Poderoso e começaram a adorar a Baal. E tem um momento em que Deus, a Bíblia diz que Gideão, ele estava malhando trigo no lagar. E quando nós vamos estudar, nós percebemos que lagar é lugar de espremer a uva, tirar o vinho. Lugar de malhar o trigo é na eira, não é no lagar. Mas Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, porque ele estava se escondendo dos midianitas, porque a opressão era muito grande. E o texto continua dizendo que o Senhor, o anjo do Senhor se apresenta para Gideão e diz: Gideão, eu vou te levantar e eu vou fazer com que você, Gideão, você destrua o exército inimigo. E Gideão começa a dizer: mas Senhor, eu sou o menor dos menores da minha casa. Em outras palavras, Gideão estava dizendo: mas Senhor, eu sou o mais pobre, a minha família é mais pobre que existe aqui, eu sou o menor de todos, por que eu? O texto não diz, mas eu fico imaginando Deus falando a Gideão, o anjo falando: Gideão, eu vou usar você, porque eu gosto de usar as coisas que não são, para confundir aqueles que acham que são. Eu gosto de confundir as pessoas, Gideão, eu gosto de usar os fracos para derrotar os fortes. A minha matemática, Gideão, é diferente da tua. A tua matemática diz que 1 mais 1 são 2. A minha matemática diz que 1 derruba 1000 e 2 derrubam 10.000. Assim é a minha matemática, Gideão. Gideão, você não vai precisar manusear armas. Você vai simplesmente obedecer o meu comando e você vai fazer tudo o que eu te disser. E eu, Gideão, através de você, eu vou derrotar o exército inimigo. Entenda uma coisa, Gideão, a glória não é tua, a força não é tua, mas sou eu, Gideão, que vou através de você glorificar o teu nome, para que as pessoas possam ver em você que você me obedece, Gideão. A única coisa que eu espero de você, Gideão, é obediência, porque a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. E você leu comigo no versículo 24 em diante até o 32, o pai de Gideão, ele era um idólatra, ele adorava a Baal. E de repente a primeira coisa que Deus manda Gideão fazer, antes de Gideão ir para a guerra, a primeira coisa que Deus manda Gideão fazer é o seguinte: Gideão, tu vai pegar o poste ídolo, esse Deus de Baal, essa estátua aí de Baal aí, esse Deus que tem boca e não fala, que tem olhos que não enxergam, que tem pés que não caminham, que tem mãos que não apalpam, e você vai destruir tudo isso, Gideão. Porque eu não troco a minha glória, nem divido com ninguém, Gideão. Esse povo só vai sair dessa mesmice no momento em que eles entenderem que eu sou o Deus de Israel. Gideão, eu sou o mesmo Deus que tirou os teus pais, a tua geração passada lá do Egito. Eu sou o mesmo Deus, Gideão. E Deus está falando contigo essa noite que esse mesmo Deus que tirou o povo de Israel, que ajudou Gideão, que continuou ajudando esses homens e essas mulheres que foram do encontro, é o mesmo Deus que se faz presente essa noite e que quer falar contigo. É o mesmo Deus que quer manifestar a sua glória e o seu poder sobre você. Creia nisso. Mas para que isso aconteça, é necessário que você desprenda a tua mente toda e qualquer ídolo e traga a tua mente para o Senhor Jesus. E Gideão faz conforme o anjo havia dito. Gideão derruba o altar, Gideão destrói tudo, Gideão oferece um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso, e de repente de manhã, quando os caras acordam, eu fico tentando imaginar a cena, um altar levantado para Baal, um poste ídolo, e de repente de manhã quando eles chegam está tudo no chão.
Aí eles começam a perguntar: quem foi, quem foi, quem foi, quem foi? Não sei, não sei, não sei. Pô, eu sei quem foi Gideão. Vão na porta de Gideão, chegam para o pai de Gideão e falam assim: cadê Gideão? Traz ele aqui fora que ele vai morrer. E olha que coisa incrível que o pai de Gideão fala. Cara, se realmente Baal é Deus, deixa que ele traga o castigo sobre Gideão. Por que vocês vão contender contra a vida do meu filho se realmente Baal é Deus? Como que vocês vão comprar a briga de alguém que se diz Deus? Se realmente ele é Deus, deixa que ele traga o castigo sobre o meu filho. E o texto continua dizendo que depois de tudo aquilo, Gideão, ele recebe uma estratégia da parte de Deus. E ele junta todo o exército ali em Israel. A Bíblia diz que ele conseguiu juntar 30, presta muita atenção nisso, por favor. A Bíblia diz que ele conseguiu juntar 32 mil pessoas. E quando ele juntou aquela quantidade enorme de gente, o Senhor vira para ele e diz o seguinte: Gideão, tem muita gente aí contigo. Se você for com esse pessoal todo para a batalha, eu vou te dar a vitória, Gideão, mas pode ser que você confunda a minha glória com a tua. Pode ser que você se esqueça tudo que eu te prometi lá atrás e que você de repente faça diferente do que eu estou fazendo, estou te mandando fazer, e você traga glória para você. Então faz o seguinte, Gideão, diz para esses homens aí que se tiver alguém com medo, alguém querendo ir embora, que eles podem ir. A Bíblia diz que naquele momento 22 mil pessoas vão embora. Aí Deus olha para Gideão e fala assim: Gideão, tem 10 mil contigo. Eu fico imaginando Gideão: Senhor, agora tá bom, tem 10 mil, tem bastante gente, é menos do que tinha, mas tá bom, eu consigo ainda. Aí Deus fala assim: Gideão, ainda tem muita gente contigo. Gideão, tu vai fazer o seguinte: você vai colocar os homens para beber água na fonte, e aqueles que se ajoelharem desta forma, que colocarem a mão sobre a água e trouxer água até a boca, tu vai colocar de um lado. Os que dobrarem o joelho e beberem água como um cachorro, você vai botar do outro lado. E Gideão, obediente, ele faz exatamente aquilo que Deus havia dito. E do lado esquerdo, a Bíblia não diz os lados, mas imagino eu, do lado esquerdo, 9.700 pessoas. Do lado direito, 300 pessoas. Eu fico imaginando o Gideão falando: cara, esses 300 não podiam estar com a gente mesmo. Esses 300 têm que ir embora, afinal de contas, esses caras não merecem estar conosco. Aí Deus vira para ele e fala assim: Gideão, manda esses 9.700 embora, cara. Porque Gideão, você não vai guerrear como os outros guerreiam. E é aqui que eu quero que você pegue essa palavra. A tua guerra, Gideão, não é contra sangue nem contra carne. A tua guerra, Gideão, não é feita nas regiões naturais. A tua guerra, Gideão, você vence ela lá em cima nas regiões celestes, para que você possa se apoderar daquilo que eu tenho para te entregar na terra. Glorifica a Deus. O que esses homens e essas mulheres viveram no encontro nada mais foi do que eles saírem de um plano terreno e entrarem numa dimensão espiritual. Parece louco o que eu estou te dizendo, mas é assim que funciona a Bíblia. Eles saíram de um plano terreno, eles continuaram aqui na terra, mas a mente deles foi levada cativa ao altar de Deus. Eles separaram um tempo de qualidade para compreender aquilo que Deus tem para fazer na vida deles, e eles deram simplesmente uma oportunidade, nada mais que isso. Eles gastaram um tempo, investiram um tempo para investir aquilo que Deus queria com ele. Deus só queria soprar nos ouvidos deles e dizer o que ele queria fazer. Só que a vida aqui, ela é muito corrida, ela é muito louca, e por diversas vezes não temos tempo de absorver aquilo que Deus tem para falar conosco. E aí às vezes não compreendemos, mas por que as coisas não acontecem? Ei, mas espera aí, acalma-te. Por que andas ansioso? Guarda o teu coração. Simplesmente ouça a minha voz, porque eu tenho um recado para você.
Então quando Gideão, ele olha e fala assim: mas Senhor, tu não se enganou não, Senhor, realmente são esses 300, não são esses 9.700. Deus fala assim: não, não são 9.700, são 300, Gideão. Porque Gideão, eu não guerreio com as armas que o mundo guerreia, eu não guerreio da forma que o mundo guerreia. Gideão, basta um comando, uma palavra minha e tudo muda. Gideão, eu posso muito bem mandar aqui um comando agora e desbaratar o exército inimigo somente com uma palavra. Eu posso fazer eles guerrearem entre si. Mas o que me deixa muito apaixonado nesse texto, eu quero voltar para o tema da minha mensagem, é que a primeira vitória de Gideão, ela foi concretizada quando ele derrubou o altar de Baal e ele levantou um altar ao Senhor. E quando eu falo de altar, eu não estou dizendo aquela mesinha que você bota na tua casa com alguns santos, com uma velinha acesa. Não, não, não. Algumas pessoas cultuam até a imagem de Jesus Cristo, achando que estão agradando Deus. Mas quando você vai para o livro de Deuteronômio, a Bíblia diz que Deus, Ele abomina imagens feitas por mãos de homem. A Bíblia diz que Ele não se agrada daquilo que está nos céus, nem tampouco aquilo que está debaixo da terra. O nosso Deus é um Deus que Ele não existe figura humana, não existe figura, algo que possa se comparar à plenitude da sua graça. E Deus começa a falar com Gideão, dizendo o seguinte: Gideão, o primeiro altar que você tem que derrubar é o altar do teu coração. Porque para você derrubar o altar que está na casa do seu pai, você precisa primeiro derrubar o que está no teu coração. Porque se o teu coração acreditar que eu sou contigo, aquilo que durante muitos anos representou coisas grandes para você, porque você foi criado, Gideão, você foi criado com aquele altar todos os dias na tua casa, e aquilo passou a ser uma verdade para você. Mas eu hoje, Gideão, estou falando contigo o seguinte: derruba o altar do teu coração, para que eu possa, através da minha glória, usar você para derrubar o altar que está na sua casa. E quando eu derrubar esse altar, Gideão, você vai entender, você e todo Israel vão entender que só existe um Deus, só existe um Senhor, só existe um Salvador. E o que eu quero que você nesta noite, comigo em espírito, compreenda, que existem alguns altares que estão muito latentes, estão muito erguidos dentro de nós. Altares esses que nós não conseguimos derrubar, porque antes de nós derrubarmos ele lá fora, precisamos derrubar ele aqui dentro. Por isso eu sempre digo para as pessoas que andam comigo nesta casa, muito mais do que você conhecer a Bíblia, é você carregar a Bíblia. Eu e você somos boca de Deus nesta terra. Eu e você precisamos carregar uma essência que só pode vir dele. E quando essa essência penetra em nós, nós não precisamos ser teólogos, nem tampouco doutores em teologia. Nós precisamos simplesmente ter um coração ensinável, ouvir aquilo que Deus tem para nós e obedecer. Deus nunca se agradou, você lê a Bíblia, Deus nunca se agradou dos homens cultos. Nada contra a cultura, amém? Deus nunca escolheu homens que eram PhD em teologia. Não, 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 não. Deus pegou o Pedro, um pescador. Deus pegou Tiago, Deus pegou João. Deus foi pegando alguns homens que para a sociedade não tinham valor nenhum, mas para Deus eles têm um valor grandioso. Talvez alguém olhe para você e diga que você não tem mais jeito. Talvez alguém olhe para você e diga assim: ei, esse aqui não tem jeito não, peraí, aqui não tem jeito. O salmista Davi, ele diz que quando nós estávamos no ventre, ele já tecia ossos, os nossos ossos eram tecidos por ele. A palavra de Deus diz que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, ele já havia escrito linhas a nosso respeito. Deus separou um projeto. Eu falei para esses homens lá no encontro, tem pessoas que são abandonadas na infância, e essas pessoas às vezes, elas perdem a sua referência, e acham que por terem sido abandonadas, elas foram rejeitadas, e elas não têm mais valor. Deixa eu te dizer uma coisa, isso aqui é uma aliança de ouro, e ela tem um valor.
Se eu pego essa aliança e eu largo ela aqui em cima e eu vou embora, quem perdeu a aliança fui eu e não foi o valor da aliança. A aliança continua com seu valor, mas eu que abandonei a aliança, perdi aquilo que tinha de valor para mim. Talvez você possa estar aqui essa noite e você foi abandonado por alguém. Mas eu quero te dizer uma coisa, quem perdeu foi esse alguém que te abandonou, porque o Deus que te criou, Ele quando te criou, Ele escreveu linhas a teu respeito, e Ele escreveu uma história linda sobre você. Glória a Deus. Se eu pego essa aliança, se eu jogo ela na terra, eu disse lá, e eu piso nela e eu afundo, eu até escondo o valor dela, mas ela não perde valor. Talvez você possa ter sido escondido pelo inferno. Talvez Satanás possa ter pego você, ter amassado você, jogou você na lama, afundou você no buraco, mas você continua tendo o mesmo valor que Deus te criou. Amém, glória a Deus. Alguém só precisa te achar. Quando alguém te acha, te traz à tona. Você pode estar até sujo, mas isso não tira o teu valor. Você pode estar até enferrujado, mas isso não tira o teu valor. Você pode carregar alguns arranhões contigo, mas isso não tira o teu valor. Gideão, aos olhos humanos, ele disse, mas eu sou o menor da minha casa, a minha família é a família mais pobre. O texto não diz, mas eu fico imaginando que alguém deve ter dito isso um dia para Gideão. Gideão, você não serve para nada. Você é um ninguém. A tua família é pobre e você é o menor dos menores. E Gideão carregava aquilo no seu coração, porque até então ele não conhecia um Deus todo maravilhoso, que se manifestou diante da presença dele. E disse para ele, Gideão, você não é o que dizem que você é. Você é aquilo que eu determinei que você fosse. O dia que eu tive um encontro com Jesus, e que Jesus me revelou quem eu era, deixa eu te dizer uma coisa, hoje quando eu olho para essa igreja, eu vejo essa igreja cheia, e tudo isso não é para a minha glória, é para a glória de Deus. É porque um dia, esse mesmo Deus que se manifestou a Gideão, Ele falou ao meu espírito, filho, eu tenho uma obra para fazer, e eu quero usar você para fazer essa obra. Glória a Deus. Muitos vão dizer que você não vai conseguir, que você não serve, que você não é. Muitos vão te chamar de orgulhoso, disso ou daquilo, não importa o que vão falar. Eu quero te usar. Você é uma ferramenta que eu vou usar. O apóstolo Paulo, antes dele ser Paulo, a Bíblia diz que ele se chamava Saulo. Em Atos capítulo 9 diz que ele estava a caminho de Damasco, com cartas para prender, para matar cristãos. A Bíblia diz que de repente o Senhor Jesus se apresenta diante dele, vem um brilho muito grande, Saulo cai no chão, e ele pergunta, quem és tu? Jesus se apresenta para ele e diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O texto diz que Saulo ele ficou cego 3 dias, ele foi para a casa de Judas, e de repente Deus levanta um homem chamado Ananias e diz, Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita, vai na casa de Judas, você vai encontrar um camarada lá chamado Saulo, e você vai orar por ele, ele está cego por 3 dias, você vai orar por ele, ele vai voltar a enxergar. Ananias diz assim, mas Senhor, esse homem é um perseguidor de cristãos, esse homem é um assassino nos dias de hoje, esse homem, ele faz mal à sociedade, Senhor, o que eu vou fazer lá? Ai, Deus, Jesus falou bem assim, Ananias, cara, ele é um assassino para aqueles que enxergam ele com os olhos naturais, mas para mim, ele é um homem escolhido, para mim, ele é uma matéria-prima para que eu possa usar ele e alcançar os gentios que até então não havia sido alcançado. Quando nós olhamos para Paulo, é importante você entender, os discípulos eles pregaram a palavra para os judeus, mas Paulo foi levantado para que a palavra chegasse até os gentios, e eu e você somos descendentes desses gentios.
Eu e você somos homens e mulheres, vocês mulheres, fomos levantados porque Deus, Ele lá atrás, Ele havia feito uma promessa para que esse dia se acontecesse. É importante você entender que o Deus que nós servimos não é um Deus que enxerga só o hoje. Ele enxerga o hoje, Ele enxerga o amanhã. Quando Deus olha para você, Ele consegue enxergar o teu futuro, porque foi Ele que criou. Mas pastor, então você está me dizendo que independente do que eu faça, vai acontecer? Não. Você precisa simplesmente entrar no propósito de Deus na tua vida. Satanás durante muito tempo tentou aprisionar a vida de um jovem que esteve conosco no encontro. Um menino maravilhoso, uma família linda, um amigo nosso de infância. Satanás tentou colocar ele aprisionado nas drogas, destruindo a sua família, toda a estrutura que estava vivendo ao seu redor. Até que um dia o Senhor trouxe esse menino nesse final de semana e levou ele para o encontro. E naquele lugar eu creio no meu espírito que esse menino foi liberto de todas as amarras do mal. Porque muito antes dele permitir a chegar no vício, a mente dele foi cauterizada, foi amarrada pelas trevas. O mundo espiritual, ele é muito mais real do que o físico. Quando nós estamos aqui reunidos falando de Deus, a Bíblia diz que ao nosso redor está cheio de anjos nos guardando, mas ao nosso derredor, depois do redor, está cheio de demônios querendo nos devorar. Creia você nisso ou não. Se você não quiser acreditar, eu vou respeitar, mas eu estou te dizendo que a Bíblia diz que acontece. E o mundo natural, ele é feito de legalidade. Em outras palavras, o que estava acontecendo na vida do pai de Gideão e de toda Israel é que eles estavam adorando a outros deuses. Então eles estavam dizendo para Satanás: Satanás, você tem domínio sobre Israel. Deus manda Gideão fazer o seguinte: Gideão, derruba esse altar, levanta o altar para mim, sacrifica 2 bois, porque eu sou o Deus dessa nação. E na hora que você me exaltar, eu vou exaltar esse povo. Você ainda está aí? Antes de você pedir a Deus para que Deus possa responder às tuas orações, honre o Senhor com os teus lábios, com as tuas atitudes. Honre o Senhor com uma vida correta, um comportamento digno de um homem e de uma mulher de Deus. Deus não nos criou, o desejo dele sempre foi que nós pudéssemos andar em perfeição, mas ele sabe que nós somos pecadores. Mas o fato de eu e você sermos pecadores não justifica nós começarmos a justificar que o pecado habita em nós. Deixa eu te dizer uma coisa: a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, ele não é nascido de Deus. Um homem e uma mulher que são nascidos de Deus, eles não vivem na prática do pecado. Eu conversava lá no encontro com alguns jovens, com os homens que estavam lá, e as pessoas começaram a falar sobre Davi. E Davi é um personagem na Bíblia que eu sou apaixonado, porque Davi é um cara que precisa ser estudado com detalhes. Davi é um cara que errou, mas errou demais, como eu erro e como você erra. Mas a Bíblia diz que Davi é um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente começa a estudar, se aprofundar um pouco mais na história de Davi, a gente vai começar a perceber que Davi era um cara diferente. Davi, ele adultera com uma mulher chamada Batseba. Ela fica grávida de um filho. Ele mata o pai da criança. Ou melhor, ele mata o marido de Batseba. O filho quando nasce, o filho nasce cheio de problema. Davi começa a jejuar, Davi começa a buscar a Deus. Davi coloca pano de saco. A Bíblia diz que Davi, ele se rende ao Senhor pela vida da criança. E de repente vem uma notícia: a criança morre. Os homens do palácio não sabem o que vão dizer para Davi, como vão dar a notícia. Davi, quando percebe aquela confusão, ele pergunta: o que está acontecendo? Aí os caras: Davi, teu filho morreu. Ele falou assim: prepara um banquete, vamos comer. Aí os caras falam: esse cara é louco, acabou de perder o filho agora, esse cara vai comer. Ele estava em jejum e agora ele vai comer. E Davi começa a dizer o seguinte: eu estava jejuando enquanto a criança ainda tinha esperança de estar viva, mas agora que a criança partiu,
de nada adianta eu continuar nesse meu sofrimento, porque assim foi a vontade de Deus. Davi, ele entendia os propósitos de Deus. Davi não julgava, não reclamava. Você não via Davi chorando, choramingando pelos cantos. Davi até alguns salmos falava sobre a sua alma, sobre a dor do seu coração. Mas Davi era um homem que ele entendia a voz de Deus. Davi chega diante de Saul. Davi está dentro de uma caverna com seus homens. Saul perseguindo Davi. E de repente Saul, diz a Bíblia, ele vai entrar na caverna para aliviar o ventre. Os homens de Davi falam: cara, esse dia chegou. Deus entregou o teu adversário nas tuas mãos. Davi começa a receber conselho dos seus homens, dizendo: mata, mata, mata Saul. Mas dentro de Davi existia algo muito mais forte, dizendo: poupa, poupa, poupa a vida desse homem. A Bíblia diz que Davi corta um pedaço da orla, do manto, e quando ele acaba de cortar, a Bíblia diz que ele chora copiosamente. E ele diz: quem seria eu para tocar no ungido de Deus? A Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Jesus sentado no trono, levantando e falando: cara, esse cara não é normal. Esse cara não é dali não. Esse cara é um dos nossos. Por isso, se você, quando está passando por algum tipo de problema, não julgue as pessoas que aparentemente são os seus adversários, porque na verdade eles não são os seus adversários. O seu adversário está agindo na vida dele contra você. Gideão entendeu que tudo que Israel estava vivendo era consequência de altares que haviam sido levantados para outros deuses com letra minúscula. A única coisa que Gideão fez foi derrubar aqueles altares e erguer um verdadeiro altar para o único e soberano Deus de Israel. Chegou um tempo do Brasil, do Rio de Janeiro. Entenda uma coisa que eu vou te dizer. Eu não estou dizendo que Deus fez, mas tudo que está acontecendo aí no Supremo, Deus permite, porque um povo só se curva ao Senhor através das dores. Deus às vezes permite situações difíceis, para que muitos homens que têm um coração de pedra, tirem esse coração, como diz Ezequiel, e coloquem um coração de carne, para que as pessoas se rendam ao Deus Todo-Poderoso, entendendo que não há justiça humana que possa mudar aquilo que nós estamos vivendo. Ou você crê em Deus, ou você está perdido. Como acreditar na nossa política? Como acreditar nas leis do nosso país? A nossa esperança é o Senhor. No livro de Tiago diz que nós não devemos buscar a esperança que vem da terra, mas sim a que vem do alto, aonde não há sombra de dúvida, aonde não há variação. Tiago diz que a nossa esperança está no alto. Quando você olha para o alto, você ergue os seus olhos e você busca o Senhor. A Bíblia diz que Ele inclina os ouvidos e atende o teu clamor. Jeremias capítulo 33, versículo 3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Assim é o nosso Deus. Eu quero finalizar minha mensagem deixando só mais um recado para você. Creia no teu espírito que não é o fato de você ser evangélico que você conhece a Deus. Creia no teu espírito que não é o fato de você frequentar a igreja 10 anos que você conhece a Deus. Quando você vai para a Bíblia diz que os fariseus, os doutores da lei da época de Jesus, eles estudavam a Torá e eles conheciam as Escrituras, mas eles julgavam o povo da forma deles. Eles agiam com o povo da forma deles. Se você tiver curiosidade de ler a Bíblia, você vai perceber que quem crucificou Jesus não foram os romanos.
Quem crucificou Jesus foram os religiosos. Os religiosos foi quem matou Jesus. E nos dias de hoje continua sendo a mesma coisa. Os religiosos continuam matando Jesus. Porque quando eles olham alguém vivendo uma experiência genuína com Cristo, ao invés deles glorificarem a Deus por aquela vida, eles fazem exatamente como os fariseus e os doutores da lei. Eles levantam, abrem as suas bocas para criticar aquelas decisões e aquelas atitudes. Os religiosos continuam destruindo aquilo que Deus tem para fazer nesses dias. Por isso eu te convido, eu tenho dito todos os cultos nesta casa, não seja um religioso, seja um adorador do Deus vivo. Seja um homem ou uma mulher que busca o Senhor por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode te oferecer. Busque a Deus, entendendo que Ele tem coisas grandiosas para fazer na tua vida. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, deixa eu te dizer uma coisa, Ele continua sendo Deus, porque Ele não vai fazer aquilo que você deseja, Ele vai fazer aquilo que é bom para você. Um pai de verdade não presenteia um filho por aquilo que ele quer, mas por aquilo que o filho necessita. Isso é um bom pai. Isso é um pai de verdade. E o nosso Deus, a Bíblia diz que pode até uma mãe se esquecer do seu filho que está amamentando, mas eu, diz ele, jamais me esquecerei de ti. Que essa noite você possa sair daqui e levar para o fundo do teu coração e do teu espírito que Jesus, ele não é uma religião. Jesus não é um homem de barba que está numa cruz pendurado. Jesus não é aquele cara. Jesus não é um cara que está numa cruz todo ensanguentado. Eu não sei a tua, minha Bíblia diz que ele vive e que ele reina. A minha Bíblia me diz que quando Maria, ela vai até o sepulcro, chegando ali, João e Pedro já tinham passado por ali, ela está ali, e de repente 2 anjos aparecem para ela, e de repente Jesus se apresenta. A Bíblia diz que ela não o reconhece. Sabe por que ela não o reconheceu? Porque ela tinha visto o mestre na cruz, todo inchado, todo deformado. Ela tinha visto Jesus todo ensanguentado numa cruz. E depois, quando ela vai ao sepulcro, ela vê um homem com vestes brancas. Um homem que trazia uma luz. Um homem que carregava uma glória. E Maria não conseguia reconhecer quem ele era. Jesus não é aquele cara da cruz. Jesus está vivo, Jesus está na tua casa, Jesus está na tua vida, Jesus está no teu carro, está no teu trabalho, está aqui. Jesus, ele vive. A Bíblia diz que quando 2 ou mais se reúnem, ele se faz presente. Jesus, ele se faz presente na vida de cada uma das pessoas que o buscam de todo o coração. Só que a minha Bíblia junto com a tua, sabe o que ela diz? Ela diz em João capítulo 16, que quando Jesus, ele vai antes de ir para a cruz, ele se reúne com os discípulos e diz assim: olha, está chegando a hora, eu vou partir, eu vou para o Pai. Eu tinha muitas coisas para revelar para vocês, mas vocês não vão entender agora. Mas olha, eu estou trazendo um Consolador, ele se chama Espírito Santo. Ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Tudo que você for fazer, consulte Ele. Ele vai soprar no teu ouvido, Ele vai te direcionar. Ande em comunhão com Ele. Todo dia antes de você sair da tua casa, peça ao Espírito Santo para te acompanhar. Todo dia antes de você sair da tua casa, peça ao Espírito Santo para que você tome as decisões acertadas, para que você possa ter êxito no teu trabalho, na tua família. Cuide da tua casa. Deus te entregou uma família para você cuidar dela, não porque você acha que você não está feliz no teu casamento. Você vai separar porque você não está feliz. Deixa eu dizer uma coisa, eu disse isso no outro dia aqui na igreja.
O dia que eu acreditar que é a minha esposa que me faz feliz, eu estou negando o Deus da Bíblia. O dia que eu acreditar que essa mulher que eu amo, ela é a única pessoa que vai me fazer feliz, eu nunca tive uma experiência com Cristo. Eu sou feliz, porque o meu Jesus mora dentro de mim. E por eu ser feliz, eu faço ela feliz. E porque Jesus mora dentro dela, ela me faz feliz. A felicidade. A felicidade só tem um nome: Jesus Cristo. A salvação só tem um nome: Jesus Cristo. O fim das lutas só tem um nome: Jesus Cristo. Tudo que você possa imaginar, no final, se resume a um nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Rei da Glória. Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores. Ele é Rei dos Reis. Ele é o único e soberano Deus. E eu quero nessa noite te convidar a ficar de pé. Talvez você esteja pensando assim: mas pastor, não falou o final da história. Eu vou te contar. Gideão prevaleceu. Mas eu quero que você leia Juízes capítulo 6 e 7 na tua casa. Gideão não meteu a mão em uma arma. Gideão simplesmente mandou o seu exército tocar uma trombeta.